Olá, fiel! Mais um vídeo aqui no nosso canal de Primeira Timão, notícias, curiosidades aí no nosso Coringão. E hoje nós temos aí um jogo muito importante da equipe corintiana, que é contra a equipe. O Corinthians hoje entra em campo contra a equipe do Fortaleza, contra o Leão do Pici, o time do Fortaleza que está aí na segunda posição, na segunda colocação aí do Campeonato Brasileiro. Então não será fácil para o Corinthians, mas nós temos que acreditar que o Corinthians pode sim, por que não, vencer essa partida. Bora para a vinheta e após a vinheta vamos falar um pouquinho aí dessa partida entre Corinthians e Fortaleza, que será realizada no Castelão. Bora então para a vinheta. Este canal é dedicado a notícias e curiosidades do Timão. Inscreva-se no canal. Então, fiel, é hoje então um dos jogos muito importantes do Campeonato Brasileiro, que é o jogo entre Corinthians e Fortaleza. Para o Corinthians é mais uma final de campeonato. O Corinthians se classificou nas quartas de finais, como bem sabemos, da Copa do Brasil e também da Sul-Americana. Então estamos caminhando, para a Copa Sul-Americana e para a Copa do Brasil. Muitos até queriam que o Corinthians nem se classificasse. Infelizmente até corintianos, andaram cogitando essa possibilidade do Corinthians nem se classificar nas Copas para poder se dedicar no Campeonato Brasileiro, para que não venha cair para a segunda divisão. Até o próprio craque Neto aí, no seu programa Donos da Bola, falou sobre que não é importante a Sul-Americana para o Corinthians, que ele deveria estar 100% no Brasileiro. Concordo, entre aspas, aí, sobre essa declaração aí do Neto. Nem tudo que os jornalistas e os torcedores, os que se dizem torcedores, falam muitas vezes sobre o Corinthians, você tem que acreditar e você tem que seguir. Então eu concordo em partes, acho que sim, o Brasileiro é mais importante que a Sul-Americana, mas não podemos deixar de acreditar que o Corinthians possa, por que não, ser campeão da Sul-Americana, que é um título que o Corinthians não tem. Mas voltando aqui para o jogo de hoje entre Corinthians e Fortaleza, o Corinthians joga com uma equipe muito boa, uma equipe muito bem montada pelo seu técnico, que está muitos anos ali na equipe do Fortaleza e tem conseguido aí fazer o time jogar, tem conseguido fazer o time entrar em campo e ganhar grandes jogos importantes, O Fortaleza aí venceu jogos importantes nesse Campeonato Brasileiro, está em segundo lugar do Campeonato Brasileiro, um ponto apenas atrás da equipe que está na primeira posição, que é o Botafogo. O Botafogo tem 46 e o Fortaleza tem 45. Então o Fortaleza está numa fase muito boa no Campeonato Brasileiro e é sim, por que não, podemos dizer, candidato aí a título brasileiro. Alguns comentaristas dizem que é cavalo paraguaio, que daqui a pouco vai começar a perder, daqui a pouco não vai pontuar e pode ser que não consiga o título brasileiro, mas vai saber, Vai saber como que está o ambiente do Fortaleza, Pelo jeito o ambiente está muito bom, porque o time está muito bem no Brasileiro, passou na Sul-Americana também, Venceu aí a equipe, venceu, na Sul-Americana, a equipe de quem que o Fortaleza venceu? O Fortaleza venceu o Rosário Central na Sul-Americana, se classificando. Até eu fiz um vídeo ali falando sobre a passagem do Fortaleza para a próxima fase na Sul-Americana e que enfrentará esse mesmo time do Corinthians. Então o Corinthians enfrenta o Fortaleza hoje, domingo, às 4 horas da tarde, no dia de hoje, dia 25 de agosto, que nós estamos gravando esse vídeo. O Corinthians joga hoje contra o Fortaleza e tem mais 2 jogos contra o Fortaleza pela Sul-Americana. Olha, para dizer, uma pergunta que muita gente se faz, se o Corinthians é favorito contra o Fortaleza? Cara, eu acredito que o Corinthians não é favorito contra o Fortaleza. Vamos ser bem honesto e bem sincero. Eu acho que o Corinthians não é favorito contra o Fortaleza, porque o Fortaleza está numa melhor campanha, isso podemos dizer. Mas a camisa do Corinthians a gente sabe que é pesada, que o time tem histórico, tem história, então não tem como você descartar que o Corinthians vá para o Ceará e não consiga aí uma vitória. Por que não, Pode ser que consiga sim uma vitória importante
fora de casa, como o Ramon Dias conseguiu uma vitória importante já fora de casa também, porque não pode se repetir a dose de conseguir mais uma vitória fora de casa para a equipe corintiana. Sabemos que o Yuri Alberto está voltando nesse jogo, né, artilheiro do campeonato, artilheiro da temporada do Corinthians. Sabemos também que Romero, que é o vice-artilheiro, que está atrás do Yuri Alberto ali na artilharia. Temos o Thales Magno, que pode ser que jogue também este jogo, essa partida. E temos o Ranieri, que está retornando também de contusão. Então temos um time aí que está, sem dúvida nenhuma, aí, se montando para poder enfrentar a equipe do Fortaleza. Então o jogo vai ser transmitido aí pela Rede Globo, né, às 4 horas da tarde, para quem está em São Paulo ali. Caso você não consiga assistir na sua região aí pela Rede Globo, vai passar no Premiere ou no Sport TV também. Então o jogo é importantíssimo, fiel, importantíssimo para o Corinthians. Não pode empatar, não pode perder, não pode pensar, não pode ter nenhuma possibilidade de passar na cabeça do jogador que entrar em campo nesse jogo de perder ou de empatar. Tem que vencer, temos que torcer para o Corinthians vencer, mas o jogador também tem que fazer o seu papel. Eu acredito numa vitória corintiana, mesmo sendo difícil, mesmo sendo quase... eu nunca imaginei um dia chegar e falar assim, pô, o Corinthians vai ter um jogo quase impossível com o Fortaleza, porque o Fortaleza está numa boa fase, né? Mas o Corinthians tem nome, o Corinthians tem grandeza, o Corinthians tem camisa, essa camisa aqui é pesadíssima e o jogador tem que respeitar essa camisa para que possa entrar em campo e fazer o seu papel, vencer, procurar vencer esse jogo aí contra a equipe do Fortaleza. Então marquem na sua agenda, hoje às 4 horas da tarde, daqui a pouquinho, né? A bola vai rolar lá no Ceará, em Fortaleza, no Castelão, entre Corinthians e Fortaleza. Vamos unir nosso pensamento positivo aí, a nossa energia positiva para o Coringão, que o Corinthians faça uma boa partida, uma grande partida, e que o Corinthians consiga esses 3 pontos. Caso o Corinthians vença, o Corinthians chega a 25 pontos. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, pera aí. Aí, ó, o Corinthians vencendo esse jogo, fiel. Se o Corinthians vencer esse jogo, o Corinthians chega a 25 pontos, pode passar até o Fluminense, que mesmo o Fluminense venceu fora de casa contra o Atlético Mineiro, no jogo de ontem, de 2-0, né? Então o Fluminense saiu da zona de rebaixamento momentaneamente, mas se o Corinthians vencer esse jogo, o Corinthians passa o Fluminense e pode deixar sim a zona de rebaixamento, tendo combinações ali do Vitória, né? Tem também ali o próprio Grêmio, né? Combinações de jogos com o Vitória, o Grêmio, o próprio Criciúma ali, que tem alguns jogos a menos que o Corinthians até também. Mas por que não temos essa possibilidade do Corinthians vencer o Fortaleza? A provável escalação do Corinthians, na minha opinião, Hugo Souza, Mateuzinho e o Matheus Bidu. Aí na zaga eu acho que ele vai manter os 3 ali, né? Que é o Kaká, Félix Torres, acredito que volta para esse jogo, e o nosso querido André Ramalho ali como se fosse ali um líbero, né? Aí temos o Rian ou o Ranieri. Eu acho que o Ranieri pode ser que fique no banco por estar aí voltando de contusão, né? Então Rian e Charles, na minha opinião. E aí temos o Rodrigo Garro. E daí nós temos ali na frente, na minha opinião, estou falando a minha opinião e uma provável escalação, por que não? Temos ali o Thales Magno de um lado e temos do outro lado ali, bem provavelmente que seja ou o Igor Conorado ou o Pedro Henrique, e na frente o nosso querido Yuri Alberto. Acredito que ele já volta com o Yuri Alberto como titular, mas isso eu penso, mas de repente ele pode mudar tudo ali dentro de campo, né? Pode colocar o Ranieri já de começar a jogar, pode colocar o Charles no banco, eu não sei qual é a cabeça do Ramon Dias para essa partida, mas tem que entrar com o pensamento de vencer esse jogo, de adquirir a vitória. Não pode chegar ali, achar que vai ser que vai ser difícil, que não vai conseguir, que os jogadores não estão bem. Não, tem que vencer. O brasileiro tem que ser o principal foco, sim, da equipe corintiana. Obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. Inscreva-se no canal se você não é inscrito, dá um joinha para nos apoiar, e até o próximo vídeo, e até o pós-jogo, até a grande vitória do Corinthians, se Deus quiser aí, né? Uma grande vitória do Coringão diante da equipe do Fortaleza. Até o próximo vídeo. Vai Corinthians!